E aí, gente? Boa tarde. Então, será uma honra finalizar esse evento maravilhoso. Só os fortes estão aqui. E já devo dizer, quem conhece minhas aulas sabe que eu não vou pegar leve, né? E que eu vou falar de coisas bem pesadas. E a ideia é essa, né? Inclusive, a gente deixou o nome assim, de propósito, detox, para que a gente possa discutir a banalização desse nome e a banalização do processo. E aí a coisa cai num populismo tenebroso e, para nós, profissionais, a gente não pode deixar que isso seja disseminado de forma inadequada. Tá? E aí, com conhecimento, a gente tem tudo. A forma como a gente vai explicar para o paciente e a gente não pode falar as coisas erradas. Porque aí confunde, né? As coisas já estão tão confusas na nutrição que cada vez que esses conceitos eles vão sendo disseminados de forma errada, só faz atrapalhar tanto a nossa prática como também a cabeça do paciente, que ele fica em quem eu vou acreditar, em quem que eu vou confiar. E ele tem que confiar na gente, a gente precisa passar essa segurança na hora que a gente for falar as coisas, tá? Então, tem uma reflexão, eu não vou dar a minha opinião se a dieta detox funciona ou não. Vocês é que vão refletir, no final a gente vai chegar a alguma conclusão. Mas, antes disso, a gente precisa refletir que assim, o ser humano ele gosta muito de dualidades, né? A gente não consegue ficar no meio termo. Ou a gente é contra ou a gente é a favor de determinadas coisas. E, na nutrição, a gente não pode ter isso. Porque uma coisa pode funcionar para um e não funcionar para outro. Então, a gente não pode se posicionar. Eu sou nutricionista que faço dieta detox. Eu sou nutricionista que faço low carb. Eu sou nutricionista paleo. Isso não existe. Nós somos nutricionistas e ponto final. Se aquela estratégia vai caber para o paciente, aí cabe a nossa análise se realmente fazer uma low carb, se fazer uma dieta de paleo, ou se utilizar uma estratégia detox, vai caber para esse paciente ou não. Então, vamos parar de blá, blá, blá e vamos estudar. Primeiro, eu sempre gosto de deixar vários artigos e algumas mensagens. Esse artigo eu sugiro muito... Sugiro muito a leitura dele, inclusive ele é livre acesso. Então, ele fala exatamente todo o mecanismo das enzimas, das fases da detoxificação, como que é todo o processo. Então, assim, ele é uma revisão bem completa do que é o processo de detoxificação. Tá? Então, de tudo o que acontece, né? Tanto da parte molecular até da parte fisiológica final do processo. E aí, uma coisa que ele destaca, que é uma frase, um parágrafo bem clássico, é que o nosso sistema de detoxificação ele é extremamente eficiente. É tudo muito equilibrado. O problema é que a gente desequilibra ele. Em algumas situações metabólicas, nas deficiências nutricionais, no estilo de vida, a gente perde um pouco desse equilíbrio. Mas não significa que a gente está totalmente intoxicado. Por quê? Porque existe... na nomenclatura, as coisas são um pouco amarradas. Quando a gente fala a palavra intoxicação, ela tem um conceito. Intoxicação é quando a gente se submete a um excesso de uma determinada toxina e a gente precisa fazer todo um processo de detoxificação excessiva para aquela substância. Só que o que acontece? A gente está exposto o tempo inteiro a diversas toxinas, não necessariamente de forma aguda a uma única toxina. E aí, uma das coisas que ele fala, nesse artigo, inclusive, é que nós temos a exposição a quase 100 milhões de substâncias. Tá? E aí, é claro que se a gente for pensar assim, as 100 milhões de substâncias nós estamos expostos o tempo inteiro, é claro que a gente vai pensar, raciocinar, poxa, então realmente a gente está intoxicado, porque a gente se expõe às herbicidas, às toxinas ambientais, da poluição e de vários alimentos que também possuem substâncias artificiais que também vão produzir
essa resposta e acumulando todos eles uma sobrecarga do nosso sistema de detoxificação. Além dos xenobióticos que a gente se expõe, dessas substâncias tóxicas externas, o nosso próprio organismo também produz diversos metabólitos que possuem atividade tóxica. E aí, para isso, o nosso sistema de detoxificação, ele está o tempo inteiro ativado e processando esses compostos. E é isso que é o processo de detoxificação que a gente vai comentar aqui. E, didaticamente, o processo de detoxificação ele é dividido em fases. Só que o pessoal se confunde achando que no nosso organismo as coisas funcionam assim. Agora a gente está fazendo essa fase, depois a gente vai para outra fase e depois vai para outra fase. Não, as coisas estão acontecendo de forma bem dinâmica, de acordo com o que a gente vai se expondo e com as coisas vão acontecendo. Então, 100 milhões de substâncias é muita coisa. Então, essa é a figura clássica do processo de detoxificação, lá da lâmina do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. E, didaticamente, como eu falei, ela é dividida em fases. A primeira fase do processo de detoxificação é pegar essa molécula tóxica, transformá-la numa molécula que possa ser... numa molécula que possa ser ativada e aí sim facilmente eliminada. O grande detalhe é que a maioria desses compostos tóxicos, eles têm uma característica química apolar ou lipossolúvel. E isso torna de difícil eliminação e de fácil acúmulo. Se ela é lipossolúvel, quanto mais tecido adiposo eu tenho, mais toxina eu armazeno. E aí o que o nosso organismo faz? Ele pega essas moléculas e transforma ela numa molécula que vai ser mais fácil de ser eliminada. E essa é a famosa fase 1. Ela vai transformar essa molécula lipossolúvel em hidrossolúvel. Só que aqui tem um detalhe. Essa molécula que foi transformada, ela fica mais reativa, ela fica mais tóxica. E aí, rapidamente, a gente precisa passar para o próximo processo, que é o da eliminação. Quanto menos tempo essa toxina passar, melhor. Tá? E aqui tem alguns detalhes. Cada processo, existem enzimas específicas que participam dessas reações. Então, na fase 1, a gente tem as reações de oxidação, reações de redução. E o principal grupo de enzimas que participam dessa reação são das famílias do P-citocromo 450, que aí são conhecidas como CYPs. Tá? Por curiosidade, né, esse P vem de pigmento e esse 450 é a pigmentação, a absorvância dessa molécula quando ela é submetida à reação, ela forma um pigmento rosa. Rosinha, assim, parece até inofensiva, mas não é. E aí ficou conhecida como as enzimas de citocromo P450. E é um grupo de diversas enzimas. E cada toxina, ela tem enzimas específicas que vão ser metabolizadas e passar por esse processo. E aqui, a gente tem diversos cofatores e diversas... fatores nutricionais que auxiliam esse processo, tanto para ajudar a ativar determinadas CYPs, quando a gente precisa que esse processo aconteça mais rápido, como também para inibir. Porque se eu estiver ativando excessivamente, eu estou produzindo mais moléculas tóxicas. E aqui, para esse processo, não sei se estão vendo bem, aqui a gente tem a participação de diversos aminoácidos, especialmente riboflavina, niacina, piridoxina e também algumas vitaminas. Aminoácidos. E esses aminoácidos, para serem ativados, eles precisam do consumo maior de proteínas, que a gente vai ver. Vitamina B12, glutationa também a gente precisa, e os aminoácidos de cadeia ramificada para processar e ter o auxílio das vitaminas do complexo B. A gente precisa também dos flavonoides e da fosfatidilcolina. A fosfatidilcolina, ela é uma molécula que vai facilitar a ação
das CYPs. Sem a fosfatidilcolina, a gente não tem a ação das CYPs de forma correta. E aí eu vou mostrar alguns estudos, e por isso que a fosfatidilcolina ela é muito indicada para os casos de esteatose hepática e de danos hepáticos para auxiliar nesse processo. Por quê? Quando a gente tem uma ativação muito grande das CYPs, ou quando elas são ativadas de forma inadequada, a gente tem um dano hepático muito grande. E aí, por isso, que a fosfatidilcolina ela é muito indicada. Bom, e aí nós temos, nesse processo, né, como eu falei, a gente torna essas moléculas mais ativas, e muitas dessas reações, elas são oxidativas. Então, se eu tenho uma sobrecarga muito grande de reações oxidativas, eu vou gerar o quê? Espécie reativa de oxigênio. Então, eu preciso de uma neutralização dessas espécies reativas de oxigênio com antioxidantes e precursores de antioxidantes endógenos. E aqui entram diversos deles, carotenoides, selênio, a coenzima Q10, um super famoso que é a silimarina. Então, vários desses processos, dessas moléculas, elas ajudam a neutralizar esses compostos tóxicos das enzimas de fase 1. E na reação de fase 2, que é a rota de conjugação especificamente, aqui a gente tem reações de metilação, outras reações de transferência de grupamentos, para quê? Para facilitar a excreção dessa molécula. E aqui a gente também precisa de diversos aminoácidos, glicina, taurina, e também precisamos de outros compostos antioxidantes, como os próprios flavonoides, para facilitar essas reações. Bom, esse aqui é um outro artigo, ele é super antigo, é de 98, mas eu gosto muito dele porque ele é clássico para esse tema. E é só para a gente entender também que as coisas, por mais que estejam muito modinhas, né, a detoxificação ela é um processo bem antigo, né, estudado muito na toxicologia, na farmacologia. Mas esse artigo ele tem algumas mensagens muito interessantes. Primeiro que foi aqui em que ficou claro que o desequilíbrio do processo de detoxificação está associado com diversas doenças. Especialmente doenças que a gente está vendo muito no mundo atual, né? Então, câncer, Parkinson, fibromialgia, fadiga crônica e disfunções do sistema imunológico. Então, são coisas que a gente está vendo hoje que não é à toa, né? De fato, nós estamos cada vez mais expostos a diversos xenobióticos. E o funcionamento do processo de detoxificação, ele depende de fatores nutricionais. Ele depende do nosso estilo de vida. E ele depende também de fatores genéticos. Então, só para vocês terem uma ideia de que é um processo complexo, composto por diversas enzimas, né, e por essas 3 fases especificamente, mas essas fases elas acontecem de forma dinâmica no nosso organismo. Que aí a gente vai pensar um pouco mais lá na frente, né? Que daí surgiu a dieta detox de 3 dias. Que o primeiro dia é para fazer a fase 1, no segundo dia você faz a fase 2 e no terceiro dia você faz a fase 3. Eu não estou dando opinião de nada, não. Estou só falando, viu? Vocês é que vão me dizer depois. Então, são diversas enzimas, é um processo bastante complexo e envolve principalmente os nossos fatores nutricionais. E aí, outro detalhe também é que a gente normalmente associa o processo de detoxificação com o fígado. Claro, o fígado é o nosso principal órgão, onde vai ter toda a concentração dessas enzimas, de todos esses processos, de forma muito mais robusta. Porque é uma das funções desse órgão fazer isso. Mas a gente encontra também diversos outros tecidos. Aliás, em todas as células a gente precisa, porque todas as nossas células estão em contato com diversas toxinas, inclusive as próprias toxinas produzidas pela própria célula. Então, os rins participam bastante, o cérebro. Então, por isso que o excesso dessa exposição está associado lá com doenças neurodegenerativas. Os pulmões e diversos outros tecidos. Aqui nesse quadro, ele mostra exatamente a presença dessas enzimas e aonde é que a gente encontra mais em determinados órgãos. Então, as enzimas de fase 1, por exemplo, a gente encontra bastante, óbvio, no fígado, nos pulmões, no trato gastrointestinal e nos rins.
As enzimas de fase 2, em diversos tecidos, de forma bem ampla, porque são elas responsáveis pela nossa produção e proteção antioxidante endógena. E as enzimas de fase 3 a gente encontra no cérebro, no fígado, óbvio, no intestino e também nos rins. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre cada fase e algumas particularidades, né? Então, pegando aquela figurinha lá e trazendo ela com alguns detalhes a mais. Então, primeiro, como eu falei, a gente tem as toxinas. Essas toxinas, elas têm uma característica lipofílica. Logo, se eu tenho um excesso de tecido adiposo, mais toxina acumulada eu vou ter. E aí, eu vou passar por umas diversas reações, principalmente mediada pelas CYPs, né? Oxidação, redução, hidrólise e hidratação, para transformar essa molécula mais solúvel em água e a gente conseguir eliminar. E aqui, dando destaque para os cofatores e para os compostos nutricionais que facilitam esse processo, tá? Que vão nos ajudar e nos auxiliar. Logo, se eu tenho deficiências nutricionais, essa fase aqui já fica comprometida, tá? Aí, o grande problema que eu falei é que a gente tem a influência genética aqui. Já foram mapeados 57 genes dessa família das CYPs, e esses genes a gente herda, né, do nosso pai e da nossa mãe, e a gente pode ter características genéticas específicas dessa herança. Se algum defeitozinho vier aqui numa CYP dessa, a gente pode ter alguma consequência nesse processo. E aí, se eu tenho alguma dificuldade já no processo de fase 1, eu posso ter uma produção excessiva desses compostos tóxicos. Mas e aí? Já falando lá da dieta detox. A dieta detox é a dieta de fase 1, né? No dia 1 da dieta de 3 dias, é para ativar a fase 1. Mas eu devo ativar ou inibir essa fase? Porque se eu ativar demais, eu vou produzir muita toxina. Mas se eu inibir demais, eu também não vou ter eliminação das toxinas. E aí? Então, ela tem sua parte boazinha. Qual é a boazinha dela? Ela, de fato, pega as principais toxinas alimentares, principalmente as aminas heterocíclicas, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aqueles lá da combustão da carne, ou quando a gente submete as proteínas, fontes de proteínas em altas temperaturas. Então, ele facilita a eliminação dessas toxinas. Ela também ajuda a eliminação dos pesticidas, dos herbicidas e também é ela responsável por toda a maioria da metabolização de fármacos. Então, ela é extremamente importante. Então, é legal eu ter as minhas CYPs sendo ativadas. Por outro lado, se eu tenho um excesso de ativação de algumas delas, aí eu tenho o efeito deletério dessa ativação excessiva. Então, por exemplo, se eu ativar demais a CYP1A1, eu tenho uma ativação excessiva dos carcinógenos. O carcinógeno, o nome já diz, ele já é carcinógeno. Por si só, ele já é uma molécula tóxica. E aí, quando eu pego essa molécula tóxica e quero eliminar, vou transformá-la em mais tóxica ainda para poder ser eliminada. Então, se eu tiver esse CYP1A1 aqui extremamente ativado, isso é ruim. Uma outra CYP que devemos ter cuidado é a CYP2. Ela ativa toxinas hepáticas e ela é uma das principais responsáveis pelos danos hepáticos. E também nós temos algumas CYPs particulares, por exemplo, a CYP19A1, ela é a responsável pela aromatase, que é aquela que converte excessivamente a testosterona em estradiol. Que também, se eu tiver isso excessivamente, é ruim. E aí a gente tem diversos fatores que interferem nisso.
Então, se eu vou ativar ou se eu vou inibir, a gente tem muitos fatores. E cada uma delas tem características e particularidades. Então, não dá para dizer, agora eu vou fazer só ativação da fase 1. Ou eu vou utilizar tal substância, por exemplo, um dos que é bem conhecido, o própolis, o gengibre. Eles têm uma atuação bem específica nas enzimas de fase 1. Então, eu posso pensar numa estratégia detox. Agora eu vou usar só gengibre e o própolis para fazer a ativação de fase 1. Se eu não tiver o equilíbrio em outras coisas, não é legal. Então, por isso que não existe, já estou dando a deixa, né? Não existe uma dieta que seja para fazer o processo. A gente tem que fazer a nossa estratégia alimentar que contém algumas substâncias que vão auxiliar o processo, mas não que a dieta seja isso. Certo? E, por incrível que pareça, já foram descritos mais de 200 polimorfismos, ou seja, 200 variantes genéticas, 2.000 variantes genéticas associadas com diversas respostas. É por isso, uma das bem conhecidas, que eu vou falar daqui a pouco, é da cafeína. Por isso que cada pessoa responde de maneira diferente à cafeína. A metabolização, a droga, se vai funcionar ou não. E aí a gente pode classificar os indivíduos como metabolizadores ultra rápidos, em extensivamente rápidos, né, bons metabolizadores, intermediários e pobres metabolizadores. Isso de acordo com a nossa herança genética. O que isso significa? O ultra rápido, ultra fast, eficiente, o que ele tem? Ele tem uma duplicação no gene. Ele vem com uma cópia a mais de uma CIP. Então, imagine se eu pego um paciente desse, eu sei que vou mostrar quais são os nutrientes e quais são, né, as interferências dos nutrientes. Ele tem uma duplicação no gene e eu estou colocando um composto lá, um fitoterápico, um fitoquímico, que potencializa ainda mais a ação daquela CIP. O que vai acontecer? Não vai ser legal. E aí, esse que vem aqui, só para vocês entenderem, ele está em parzinho porque é o que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe. Então, se eu herdo pelo menos de um, do meu pai ou da minha mãe, essa duplicação, eu tenho essa característica, e quando eu herdo aqui, o gene normal. Aqui é quando eu herdo do meu pai e da minha mãe, uma cópia boa do gene. Aqui é quando eu herdo uma cópia meio defeituosa. E aí eu já vou entrando aqui na característica intermediária e uma cópia boa do meu pai, por exemplo. Aqui eu já herdo essa enzima, mais ou menos. Elas funcionam bem mais ou menos. E aí eu herdo do meu pai e da minha mãe, então eu sou um intermediário. E tem algumas pessoas que não vêm com CIP nenhuma. E não vêm com enzimas de detoxificação nenhuma. Como é que a gente consegue ver isso? Num teste genético, a gente consegue identificar. E consegue identificar como também? Na própria característica do paciente. Aquele paciente, quando você olha, está cheio de metais pesados e ele nem se expõe tanto assim. Mas de onde tirou esse mercúrio? De onde tirou esse alumínio excessivo? Porque ele tem uma dificuldade em eliminar. Não é que ele se expôs tanto. É porque, ao longo do tempo, ele foi se expondo de forma até gradual, mas ele nunca eliminou. E aí ele chegou no nível de ser impossível de ser eliminado. E aí um dos exemplos clássicos disso da metabolização é o da cafeína. Então, a cafeína, a gente classifica ela como metabolizadora rápida ou intermediária e devagar. O metabolizador devagar é quando ele vem com um alelo C. E aí isso significa o quê? A cafeína passa mais tempo circulante e aí ela causa mais os efeitos colaterais dela. Da taquicardia, insônia, irritabilidade. E esses indivíduos, eles correm o risco de sofrer infarto antes dos 50 anos de idade, quando expostos excessivamente à cafeína. Então, a gente está falando de uma coisa aqui que não é simplesinha. Não é pegar uma dieta detox e fazer por 3 dias e isso vai funcionar a vida da pessoa. A gente está falando de uma coisa muito mais grave.
os metabolizadores lentos têm algumas vantagens. Se ele consome em baixas doses, aqui a maioria dos estudos consideram baixas doses abaixo de 200 miligramas, mas tem dosagens por aí muito mais altas de cafeína que esses indivíduos deveriam ter bastante cuidado. E aí, mas se ele se expõe de maneira gradativa, ele tem um menor risco de desenvolver Parkinson e até mesmo outras doenças neurodegenerativas. Outra situação que interfere muito na atividade das CIPs... Tem alguém controlando o meu tempo? Porque se deixar, eu falo... Tá. Outra situação que faz com que a gente tenha uma alteração na atividade das CIPs é as situações de inflamação crônica e também algumas situações como o câncer, infecções de repetição ou situações inflamatórias excessivas, né, que é onde a gente tem uma ativação interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, e isso faz com que gere uma redução da atividade das CIPs. O que isso significa? Uma pior resposta, porque todas as minhas CIPs vão estar reduzidas, então eu vou eliminar cada vez menos as toxinas, meu processo de detox já fica dificultado. Vocês estão vendo que eu nem posso ativar de mais e nem posso ativar de menos. Por isso que é um processo complexo. E aí a gente tem um detalhe, né? Como eu mostrei lá na figurinha da fase 1, vários aminoácidos e vitaminas do complexo B participam do processo da ativação das CIPs. E aí já existem alguns estudos sinalizando para a gente que uma dieta deficiente em proteína reduz também a atividade das CIPs. E é por isso que na dieta detox ela não pode ser deficiente em proteína. Que não é bem o que a gente vê por aí, né? E uma dieta hiperproteica aumenta a atividade das CIPs. Óbvio, se eu dou os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que são os que participam bastante desse processo, a gente vai ter uma atuação delas maior. Então, vocês estão vendo que tem vários erros de conceito do processo e que é por isso que gera um monte de confusão, que dieta detox tem que ser livre de proteína animal. Se vai ser livre de proteína animal ou não, não é porque ela é detox ou não. É se vai caber dentro da dieta do paciente. São outras histórias. Tá? Mas não há essa obrigatoriedade, nem sei de onde que tiraram isso que teria que ser livre de proteína animal. Se é porque na proteína animal e na carne vermelha, tostada, né, cheia da fumaça do carvão, que vai ter uma toxina, aí tudo bem, né? Porque a gente já está reduzindo um pouquinho lá dessas toxinas que normalmente a gente se expõe. Mas não que tem que ser sem proteína animal. E aí, outra CIP, que eu até mencionei já ela, né, que quando ela é ativada de forma errada, a CYP2E1, ela é super ativada no diabetes, na obesidade, e faz lá os danos, principalmente os danos hepáticos. Se eu tiver uma hiperativação dela, é ruim. E aí, a gordura saturada endógena, ela ativa demais essa CYP. E essa é uma CYP perigosa de ser ativada. E aí tem um detalhe aí. Primeiro que é uma gordura saturada endógena, aquela que a gente sintetiza, mas será que ainda não tem nenhum estudo com isso, tá? Estou só jogando a ideia. Será que o consumo excessivo de gordura saturada de cadeia longa, que aí sim, de origem animal, aí associada com outras coisas, né, com outras exposições, aí sim eu vou ter uma exposição excessiva e uma ativação dessa CYP, certo? Mas é tudo o equilíbrio, né? A forma como nós vamos fazer isso. Ou seja, eu nem posso ter uma dieta com uma quantidade de proteína reduzida e nem posso ter uma quantidade de proteína que seja muito elevada fora dos parâmetros que a gente calcula.
que é essa a nossa discussão hoje em dia, né? O que é uma dieta hiperproteica? Uma dieta hiperproteica, hoje em dia, ela é considerada acima de 3 gramas por quilo de peso. E hiperproteica de forma excessiva. Mas se a gente utiliza, como hoje em dia vem sendo discutido e revisto as quantidades de proteína dentro da alimentação, vai entre 1,5 a 2,3 gramas por quilo de peso. É uma dieta hiperproteica, sim, mas sem ser excessiva. Tá? Então, essa revisão em relação aos conceitos de dieta e de quantidade de proteína dentro da dieta, ela precisa ser refletida, né? Até que ponto que vai ser um excesso, mas até 2,3 gramas por quilo de peso, ela não configura em excesso, não configura em essa sobrecarga excessiva de proteína. Só que, para quem costuma fazer o cálculo do que os nossos pacientes consomem, eles não chegam, às vezes, nem a 1 grama por quilo de peso de consumo de proteína. As pessoas, de uma forma geral, comem muito pouca proteína. Então, quando a gente vai contabilizar isso de fato, o consumo é muito baixo. E aí, é por isso que as estratégias com suplementação, obrigada, as estratégias com suplementação, elas são muito importantes. E aí, nesse caso, pensando em uma estratégia mais limpa, né? Já que eu vou dar uma quantidade de proteína um pouco maior, eu quero retirar as toxinas presentes nas proteínas animais e que tem essa quantidade excessiva das toxinas, das aminas heterocíclicas e dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pensando nesse aspecto e pensando também nessa redução do excesso de gordura saturada de cadeia longa, a suplementação de proteína ela é extremamente bem-vinda, e de proteínas limpas, que não contenham, né, os aditivos químicos que vão aí prejudicar todo o nosso processo, já que a gente está pensando nessa exposição cada vez menor das toxinas. E aí, outro problema dos nossos pacientes é a bebida alcoólica, né? Então, eles sempre falam assim, tem aqueles que são engraçados. Mas, doutora, dá para fazer assim na semana, a gente não bebe, mas no final de semana, mas é só um pouquinho. Só que assim, aí eu fico pensando, porque esse só um pouquinho é um problema. O álcool não tem para onde escapar, porque a própria molécula, ela é tóxica e os mecanismos carcinogênicos do álcool são diversos, né? E aqui incluem tanto os próprios metabólicos tóxicos que ele produz, a inibição de metilação do DNA, que também dificulta bastante os controles de reparo do DNA, e também a alteração dos metabolismos de retinóides, que também dificulta todo o nosso processo de proteção. E aí, se associado com outros fatores, prejudica ainda mais. E também a susceptibilidade genética, né? Então, quando o álcool ele precisa ser metabolizado e passado para que ele seja, né, o seu processo de detoxificação, a gente tem a ativação de 2 enzimas, a ADH e a LDH. E cada uma dessas enzimas, dependendo dessa susceptibilidade genética, ela pode piorar essa toxicidade ao álcool. E tudo isso gerando mais estresse oxidativo, maiores danos no DNA. E ainda, ele ainda faz ativação da CYP2E1, ativando ainda mais dificultando todo o processo de reparo do DNA, aumentando a carcinogênese mediada pelo álcool. Então, é difícil a gente conseguir liberar alguma dose que seja segura de bebida alcoólica, principalmente pensando que o paciente está exposto a diversas coisas, né? Aí aqui, essa figurinha é legal vocês tirarem fotos. Já existe, né, para cada composto qual é a atuação das CYPs. E aqui tem um detalhe bem interessante que vocês vão ver assim. Vocês já ouviram falar muito que para a gente ter a ação bacana da curcumina, a gente precisa associar com a piperina. Não é assim? Então, isso é por causa da atuação da mesma CYP. Elas competem pela mesma CYP. Cadê a piperina? Está aqui. A CYP3A4,
é a mesma que a curcumina também precisa. E aí, vocês viram que aqui, ó, aqui é quando eu faço inibição. Quando eu faço inibição, por exemplo, a piperina, ela se liga lá e inibe a CYP, ela faz com que a curcumina ela passe mais tempo. Porque se a curcumina, ela ativa essa CYP, o que eu vou fazer? Ela vai eliminar mais rápido. Então, quando a gente associa a piperina com a curcumina, é para que a curcumina passe mais tempo. E esse é o princípio da interação droga-nutriente, inclusive. Então, se eu faço com que uma droga, eu uso algum fitoquímico ou algum fitoterápico que faz com que alguma droga passe mais tempo no meu corpo, essa droga vai ser mais tóxica. Certo? É aí onde mora o perigo. E é por isso que a gente tem que conhecer qual é o fitoquímico que a gente está trabalhando, se a gente quer fazer essa... E as outras coisas que o paciente faz uso, para que eu possa ter esse cuidado. Senão, ele vai aumentar a toxicidade a determinadas substâncias. Então, tudo depende do equilíbrio. Então, se eu tenho uma ativação lá das minhas CYPs, eu preciso ter o equilíbrio das minhas enzimas de fase 2 e 3 para poder eliminar de fato. Pegar aquela molécula, neutralizar e eliminar e ficar livre dela. Mas se for um fitoquímico bom, eu também não posso fazer isso acontecer muito rápido. Tá? Por isso que as coisas não são muito simples. Então, aqui nas reações de fase 2, eu tenho principalmente a ajuda dos compostos antioxidantes e de reações que vão fazer com que essa molécula seja facilmente liberada. E assim ela esteja pronta para ser excretada. E aqui, uma das principais enzimas que participam do processo, a glutationa S-transferase, as UGTs, as SUTs, a N-acetiltransferase e as metiltransferases. São as que mais participam desse processo. E aqui, essas enzimas, para que elas sejam produzidas em cada célula, a gente depende de uma molécula muito simpática, que é chamada de NRF2. O NRF2, ele é um fator de transcrição, isso aqui é o DNA, tá? Um fator de transcrição é aquilo que chega no DNA e sinaliza coisas. Aqui, no caso, é ele o responsável por mandar fazer todas essas enzimas antioxidantes. Ou seja, se eu tenho algum problema acontecendo no meu NRF2, eu tenho uma produção reduzida das minhas enzimas antioxidantes. Tá? Então, isso é bastante significativo. Além dela mandar fazer todas as enzimas de fase 2 e as enzimas antioxidantes, ela também manda degradar todas as proteínas mal feitas que a nossa célula faz. Isso sempre acontece. Erros dentro da célula e ela ajuda a consertar. Então, aqui, nesse artigo de revisão, ele é bem legal porque ele fala de vários pontos da ação do NRF2. Existem mais de 500 genes que ele regula, né, principalmente esses de detoxificação e das enzimas antioxidantes, e dos nutrientes que interferem na sua atuação. Então, aqui a gente tem o ômega 3, os carotenoides, todos aqueles que têm também uma atividade antioxidante. Eles são extremamente importantes. Ele até fala aqui também como a dieta paleolítica, mas ele cita a dieta paleolítica e de algumas estratégias, como a restrição calórica, jejum intermitente, como um dos ativadores. E essa ativação ela é mediada, na verdade, não pela estratégia, pela dieta paleolítica, mas sim pela redução do consumo de carboidrato. Que isso, sim, faz com que nossas células elas ativem como se fosse um mecanismo de defesa, e nós vamos ver um pouco mais adiante que o NRF2 ele faz parte também da biogênese mitocondrial e sinaliza para nossas células terem mais mitocôndrias, e isso para que ajude o nosso organismo a utilizar gordura como fonte de energia, já que nós estamos com uma depleção de carboidrato. E aí, um dos mais conhecidos, aqui é o broto do brócolis, porque o que ficou muito conhecido, né, da dieta detox? Ficou conhecido muito a couve e o brócolis.
O brócolis ficou famoso por conta da presença dos glicosinolatos, e um deles, mais conhecido, são os isotiocianatos. De fato, está mais presente no brócolis, mas é mais no broto do brócolis do que no brócolis em si. Tá? Mas no brócolis também tem um pouco. E na couve também. Mas não é nada que seja uma quantidade extremamente excessiva que isso justifique uma dieta que seja só para utilizar esse alimento. É claro que o alimento ele é extremamente importante, mas não caracteriza um tipo de dieta específica, e sim, ele faz parte da nossa estratégia alimentar de uma forma geral. Então, os isotiocianatos são moléculas que ativam diretamente o NRF2 e que também inibem o NF-κB, que é aquela nossa sinalizadora da inflamação. Então, a gente tem 2 efeitos benéficos desse composto, extremamente interessante. Esse é um artigo também muito legal, também sugiro muita leitura dele. Ele fala de todas as modulações do NRF2 mediada por fitoquímicos, e aqui ele sinaliza para a gente quais são os principais. Foi publicado agora, em setembro de 2016. E aí ele cita, né, quais são os principais compostos, especialmente o sulforafano, né, esse que eu citei, o isotiocianato do brócolis, mas existem várias outras. O próprio licopeno, a quercetina, vários compostos presentes no chás e até mesmo no café. Até mesmo a do café. Várias ervas, né, então diversos compostos que têm ação que está dentro de uma proposta que a gente já faz na nossa estratégia nutricional, né, de variar os fitoquímicos benéficos, e não especificamente com um rótulo de uma dieta específica. E aqui ele mostra os mecanismos, especialmente a ação do hidroxitirosol, que é um composto isolado do azeite, e principalmente do extrato da oliva. O epigalocatequina galato, que é o principal catequina do chá verde. E aqui os mecanismos genômicos desses compostos na indução, não só do NRF2, mas de outras enzimas que ajudam no processo de detoxificação, inclusive as CYPs. Ou seja, fase 1 e fase 2, elas estão interligadas. E aí o NRF2, ele participa junto com um cofator, um outro fator de transcrição muito simpático, que é o PGC1-alfa, e eles juntos induzem a biogênese mitocondrial. É tudo isso que a gente quer para um processo de emagrecimento. Quanto mais mitocôndrias a gente tem, mais a gente oxida os substratos energéticos, especialmente ácidos graxos. Que tudo que a gente quer no processo de emagrecimento é que o nosso paciente utilize gordura como fonte de energia. E por isso que as estratégias do jejum intermitente e a restrição de carboidrato, elas surgiram para que se faça essa indução e force o metabolismo a utilizar gordura como fonte de energia. No entanto, existem alguns indivíduos, sabe aqueles que dizem, eu tenho um metabolismo lento? Dizer que tem um metabolismo lento significa ter pouca biogênese mitocondrial. E tem pessoas que já nascem com essa característica. Isso não justifica ela ser obesa. Porque se ela está obesa é porque ela comeu excessivamente. E aí, como ela tem essa dificuldade em utilizar o substrato energético, o que foi feito? Acumulou mais. Certo? Então, algumas pessoas têm um polimorfismo no PGC1-alfa que dificulta também a atuação do NRF2. Então, a pessoa tem mais facilidade em acumular gordura e mais dificuldade em fazer detoxificação. Tá? Então, de fato, quando a gente faz a análise a interpretação do teste genético de um indivíduo desse, associado com outros fatores, a gente vê que é uma pessoa que realmente acumula com mais facilidade. Outros polimorfismos bem frequentes... Meu tempo acabou, foi? Tá, mas eu não vou passar muito, não. As glutationas, elas podem sofrer... Isso aqui é importante. Muito importante. Existem pessoas, e não é pouco, a frequência de pessoas que nascem, que a gente chama de genótipo nulo, para as glutationas é muito frequente. Os estudos falam que para indivíduos caucasianos, indivíduos com descendência europeia, chega até 50% da população que as pessoas têm o genótipo nulo
para glutationa S transferase. O que isso significa? Péssimo. Atividade antioxidante e detoxificação de fase 2, nula. Então, isso é um problema. Essas pessoas, se muito expostas às toxinas, elas vão ter um risco maior para câncer. Tem muitos estudos com os polimorfismos nas glutationas S-transferases e o aumento de risco para diversos tipos de cânceres. E aqui, nesse gráfico, ele mostra os pontos onde a gente pode ter essas alterações e que a gente pode ter essa deleção, uma perda de uma parte desse gene, e aí a pessoa não tem, simplesmente não tem a enzima. Aqui foi um estudo bem interessante que eles fizeram em chineses. E o que eles viram? Que os chineses que tinham o genótipo nulo, ou seja, não tinham a glutationa S-transferase, aqueles que consumiam mais de 2 xícaras de chá verde por dia, eles tinham uma proteção maior para a redução do risco de leucemia. Se ele não tomasse chá verde, ele ia ter um risco maior. E a gente viu que a epigalocatequina 3-galata é uma das maiores ali protetoras antioxidantes do processo de fase 2. Nesse outro estudo aqui foi bem interessante também. Ele pegou indivíduos saudáveis e foi testando aqui diversas doses, tanto de consumo de frutas e de vegetais de uma forma geral, e avaliando a indução dessas enzimas antioxidantes. E eles viram, aqui já foi o contrário, os indivíduos que eram um genótipo positivo, eram que respondiam mais rápido, óbvio. Eu estou consumindo os antioxidantes e os indutores das glutationas, eu tenho uma resposta mais rápida na minha proteção antioxidante. Ou seja, aquele que não tem, está bem prejudicado. Outras particularidades das glutationas é que, se eu tiver o consumo excessivo de vitamina C sintética, eu diminuo a minha produção. É por isso que é muito questionado a suplementação de vitaminas, principalmente vitamina C, pós-exercício físico, porque eu perco essa minha adaptação natural. Tá? Existem também outros indutores muito conhecidos, o próprio óleo de peixe, ômega 3, a batata doce roxa, a própria curcumina, o ácido elástico presente lá nas berries, o alecrim e a ghee. A ghee, por conta especificamente da tributirina, que é derivada do butirato, e ela tem essa ativação também de fazer a ativação das glutationas S-transferases. E a própria microbiota, que também interfere e aumenta a produção, se for uma microbiota, obviamente, saudável. Um outro detalhe importante, eu estou terminando já, viu? Um outro detalhe importante é a ativação de 2 fatores de transcrição responsáveis pelo processo de detoxificação, que eles são ótimos. Porém, se forem ativados excessivamente, são eles os responsáveis por aumentar o risco para diabetes e obesidade. E é justamente isso que mostra nesse artigo. Eles são importantes para fazer as enzimas de fase 1, as enzimas de fase 2 e de fase 3, porém, quando eu tenho ativação excessiva aqui do PXR, ele faz mais lipogênese. E é por isso que quanto mais exposição de toxinas eu tenho, mais gordura eu acumulo. Quanto mais gordura eu acumulo, mais toxina eu acumulo, e assim vira um ciclo vicioso. Certo? Então, a própria exposição a toxinas aumenta a lipogênese. Não necessariamente eu estou consumindo mais calorias. Certo? E aqui também, nos receptores androstanos, ele aumenta mais lipogênese, e o pior dos receptores androstanos é que ele bloqueia toda a biogênese mitocondrial e também, aqui, ele dificulta todo o processo também de resistência à insulina. Então, ele prejudica tanto o metabolismo de gordura como também o metabolismo de carboidrato. E é por isso que as pessoas que têm uma exposição excessiva a toxinas, ou as pessoas ditas intoxicadas, elas têm uma característica muito comum: acúmulo maior de gordura e o risco maior para doenças metabólicas. Elas têm uma fadiga mental e fadiga física e tem uma perda de massa muscular. Então, às vezes, aquele nosso paciente que está com dificuldade de ganho de massa muscular, simplesmente ele está com excesso de
exposição a toxinas, tá? Vocês estão vendo que eu não estou falando, não está intoxicado, né? Uma exposição excessiva a toxinas. É só por questão de conceito, tá? E aqui nesse outro estudo ele também fala exatamente disso, dessa exposição de toxinas e o aumento do risco para diabetes e outras doenças metabólicas e também desordens neurológicas. Aqui também, essa indução excessiva, essa exposição excessiva aos xenobióticos e estresse de retículo, que também aumenta o risco para doenças cardiovasculares e outras doenças metabólicas. E também, principalmente, ao acúmulo de gordura hepática, né? O aumento do risco para esteatose hepática e o seu resultado final, que é a esteatohepatite alcoólica e não alcoólica também, né, se tiver a exposição excessiva ao álcool não. E ele fala disso também como um distúrbio do ciclo circadiano. Então, são vários processos que vão sendo prejudicados e aí o paciente ele entra numa situação que fica muito difícil de ser revertida. Tá? E aqui também a própria indução de vários danos hepáticos por essa exposição excessiva às toxinas. Tá? Aí aqui tem alguns estudos, né, de algumas estratégias que a gente pode utilizar, seja com a suplementação de ácido lipóico, a L-carnosina, também vem sendo estudado. Esse aqui é um estudo que foi publicado agora, em outubro de 2016, com o aumento das enzimas antioxidantes. E o que é mais recente, né, e que vem sendo muito pautado tanto para essa melhora dos indivíduos que já têm um dano hepático, como para a prevenção de danos hepáticos em indivíduos em risco, que é a suplementação com a fosfatidilcolina. Então, para terminar, vamos refletir. Isso aqui eu tirei da internet e tinha um negócio lá, assim. Programa detox de 3 dias. Elimine 3 quilos em 3 dias. Aí, cada dia da dieta era com esses compostos que ativam fase 1, o outro que ativa fase 2 e o outro que ativa fase 3. Ou seja, para eliminar, né? Então, será que isso existe? Será que é isso? Em pouco tempo, a gente já consegue ter uma mudança, assim, uma semana de detox, ou até mesmo um mês é suficiente? Claro que não. Esse estudo aqui é sensacional. Também é outro que eu indico muita leitura. Ele fala do tempo de adaptação do processo. Não é rápido. Não é em uma semana, não é em 2, nem em um mês. É tempo que os nossos pacientes, às vezes, não entendem, né? Porque eles querem resultado em um mês, perder os quilos do mundo todinho em um mês. Existe todo um processo para que a gente mude a atividade das enzimas, depois muda, remodela, muda epigeneticamente para depois mudar a nível genômico todos esses mecanismos que eu mencionei. Então, imagine, vem tudo errado há muito tempo. Não vai ser em 1 dia, 2 dias, 3 dias que isso vai mudar. E que para essas substâncias, e principalmente esse acúmulo, né, que a gente vai tendo ao longo da vida. E cada vez mais cedo a gente vai se acumulando a essas toxinas que cada vez mais estão sendo produzidas. Então, para finalizar, a minha mensagem é essa. A gente tem que ter muito cuidado com as mensagens ao público, como as coisas são passadas, porque gera uma confusão, inclusive até para a gente, né? Por isso que a gente tem que estudar bastante. Todos esses conhecimentos, esses avanços da nutrição estão ajudando muito, mas não significa que é melhor, né? Então, a gente viu, provamos que ativar uma coisa não significa que isso pode ser extremamente benéfico, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Tem aqui meus contatos. Eu tenho um canal no YouTube. E no canal eu compartilho algumas coisas, algumas aulas e algumas dessas coisas que eu mencionei aí. Obrigada, gente.